comecinho de manhã. Você acha que a gente pode ver uma ressaca um pouco mais aprofundada no mercado hoje, até mesmo pelos investidores estarem digerindo todo esse tom mais duro das autoridades monetárias? O que você espera para hoje a gente ver no mercado? Eu imagino que seja de fato um ajuste de expectativa. O mercado teve que se convencer de que o FONC estava, de fato, compromissado com a entrega da inflação na meta no horizonte relevante da política monetária. Tá? Eu resgato a ideia de que, na verdade, o mercado quis acreditar em outra narrativa. O Fed não mudou o seu discurso há pelo menos 3 reuniões. Né? Se a gente acredita que ele vai ter condições de entregar ou não, é outra questão. Mas, a rigor, ele só manteve o tom mais enfático e se comprometeu novamente a entregar. Né? Isso acaba penalizando os ativos. A grande novidade, ela chega já com cara de velha, porque, na verdade, a grande novidade do comunicado foram os DOT. Só que os DOTs de setembro, naturalmente, eles abriram, né? Eles preveem uma taxa consideravelmente mais alta, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Então, ele prevê uma taxa de 4,4 para esse ano, mais ou menos, e 4,6 para o ano que vem. Tá? Mas isso já estava incorporado no último comunicado de julho. Tanto isso quanto o quantitative tightening, né, que ele continua dando seguimento, prevê o enxugamento aí de 95 bilhões líquidos mês, sendo 35 de títulos hipotecários e 60 de treasuries. Tá? A grande questão, na nossa visão e na nossa opinião, é a seguinte: ainda que o Fed entregue esses 4,4 aproximados por mais duas altas, né, somando 125 pontos base até o final do ano, ainda que ele leve para 4,4 ou 4,5, né, que a rigor seria a taxa de final de ano, esses juros ele estaria operando acima dos juros neutros de equilíbrio da economia americana, capaz de conduzir a uma desaceleração mais pronunciada e entregar a meta? A gente se questiona em relação a isso. Hoje, a gente imagina que os juros neutros da economia americana eles estejam operando nominalmente no entorno de 5 a 5,5%. Então, o que a gente acha que deverá acontecer com os preços macroeconômicos da economia vai ser uma queda, aí, uma desaceleração por gravidade quase mecânica da inflação de 8,3 para algo próximo a 4 a 3,5. Eu acho que o grande desafio é a gente entender se a autoridade monetária vai estar disposta a fazer essa última desinflação, que aí sim vai exigir sacrifício da economia, de 3,5 para 2. A gente se questiona sobre a disposição e a capacidade de fazer isso. Né? Vale dizer que a dívida americana federal em poder do público, do começo da pandemia até hoje, ela passou em algo em torno de 17 trilhões para algo próximo a 24 trilhões. Não é negligenciável o impacto de um juros neutro muito mais restritivo sobre essa dívida. O número de zombie companies, aquelas que não geram resultado operacional, sequer para fazer frente ao pagamento do serviço da dívida, aumentou de modo expressivo. O mercado hipotecário americano também é muito sensível a uma majoração dessa monta e dessa magnitude de modo muito célere. Então, a gente se questiona sobre a real condição da autoridade monetária americana manejar esses juros para cima do neutro. A gente imagina que o que deverá acontecer vai ser uma economia que está desacelerando inegável e naturalmente, né? Vale dizer que a economia americana ela tem um tamanho de 24 trilhões de dólares e é impensável uma economia desse tamanho ter condições de crescer de modo sustentável 4% ao ano. Então, a gente imagina que está acontecendo uma desaceleração natural, uma convergência mais acelerada para o estado estacionário da economia americana. E é natural isso. A gente se questiona sobre esse fim de ciclo terminar no formato de uma recessão. Tá? A economia americana segue pujante, os níveis de consumo estão bastante elevados, agora vendo uma natural, enfatizo uma natural, migração do consumo de bens duráveis para serviços na abertura pós-pandêmica. Tá? Vale dizer que um colchão bastante generoso e considerável poderia conferir um pouso suave à economia americana. Tem um acúmulo de mais de 2 trilhões de dólares na economia americana do começo da pandemia até agora, acima da tendência pré-pandêmica. Então, a gente acha que quando a gente observa uma série de fatores,
a gente conseguiria, de fato, desinflacionar a economia americana aí de 8,6 para algo próximo a 4, tolerar uma inflação um pouco maior, né? Sem gerar crise de modo mais dramático. Gabriel, então